Olá, meu nome é André Maurício, estou fazendo um projeto de extensão na Universidade Unicesumar. Vim falar aqui um pouco hoje sobre a lógica e os algoritmos de programação. Você talvez já deve ter se feito uma pergunta. Como que funcionam os programas de um computador? Bom, os programas de computador funcionam da seguinte forma. Eles usam um algoritmo e uma lógica por trás dela, para que seja obtido um resultado. Em outras palavras, o que é um algoritmo? Bom, o algoritmo pode ser definido da seguinte forma. É uma coisa que você usa no seu dia a dia sem que você perceba, na verdade. O algoritmo é basicamente uma sequência e uma ordem de como algo deve ser feito. Vou dar um exemplo aqui básico. Como que você faz um bolo? Precisa de ingredientes, aí você tem que seguir uma ordem de preparação, para daí você obter o bolo no final. Ou seja, você tem uma entrada, um processamento e uma saída. Isso é assim que funcionam os algoritmos dentro da computação. Ou seja, você basicamente tem a entrada de dados, o processamento de dados e, por fim, a saída desses mesmos dados. Uma linguagem mais técnica é inputs e outputs. Meu inglês não é um dos melhores, então me perdoe se eu errar a palavra. Bom, o que um algoritmo pode ser usado? O algoritmo é simples, ele é usado na matemática, na computação, na engenharia e no seu dia a dia. Porque, como eu disse, muitas das ações que a gente realiza são algoritmos, mesmo que a gente não saiba exatamente disso. Bom, agora vamos para os conceitos mais básicos de uma lógica de programação. Como que ela funciona? Bom, primeiro eu vou puxar uma imagem aqui para demonstrar algo. Isso daqui é o famosíssimo que todo mundo conhece. Bom, pelo menos quem já ouviu falar, ou estuda programação ou conhece programação, que é o famoso Olá Mundo. É um algoritmo bem simples. Você pede para a máquina escrever na tela Olá Mundo e acabou. Bom, agora vamos falar um pouco sobre isso. Bom, um algoritmo é uma estrutura sequencial. Eu vou começar com a estrutura sequencial. O que é uma estrutura sequencial? Ela é uma estrutura com uma sequência. É basicamente assim, ó. Como vocês podem ver, tem uma sequência. Tem o printf e o return, ou seja, ele está alinhado, é uma estrutura. É assim que funciona o algoritmo. Ele é uma estrutura, linha por linha, de ordens que devem ser seguidas para que seja obtido um resultado final. Entendeu? Como eu falei, sempre vai ser a mesma coisa: entrada, processamento e saída de dados no final. Bom, agora a gente pode ir para uma estrutura condicional. Essa estrutura vai permitir que seja tomada uma decisão dentro do algoritmo. Ou seja, o algoritmo vai poder decidir o que ele vai fazer com essa informação, com esse dado que ele vai processar. Se ele é verdadeiro, se ele é falso, isso gera um caminho que o algoritmo tem que seguir. Como eu disse, ele está seguindo uma lógica por trás disso. Se for verdadeiro, ele faz uma coisa. Se for falso, ele faz outra. Vou trazer uma imagem rapidinho aqui para nós. Aí, ó. Esse é um algoritmo condicional para ver se o número é par ou é ímpar. Está na linguagem C, que para quem mexe com programação provavelmente conhece. Existem muitas linguagens de programação, mas elas seguem uma lógica e um algoritmo por trás delas. Como vocês podem ver de forma resumida, o usuário digita um número, o algoritmo vai ler esse número e vai processar esse número, ou seja, ele vai determinar se esse número é ímpar ou esse número é par. Então ele diz para o usuário e encerra o algoritmo. Como eu disse, é uma lógica. Ele recebe o dado, processa e sai. Bom, a gente já viu a estrutura. Agora a gente vai ver uma outra estrutura, que é uma estrutura de repetição, que é um algoritmo de repetição. Lembrando, ele ainda está seguindo uma lógica por trás dele. Ele não é só jogado lá e magicamente acontece. Não. Tudo segue uma lógica e uma ordem para que as coisas aconteçam de forma precisa e perfeita. Vamos para a próxima imagem, sim. Aqui já é um algoritmo de repetição simples, ainda na linguagem C. Ou seja, ele pede para o usuário digitar quantas vezes a palavra deve ser impressa. A imagem ficou um pouco cortada ali, mas continua funcional. O algoritmo vai ler esse número. Aí, se o usuário pediu que seja imprimido 20 vezes na tela, então vai ser imprimido 20 vezes na tela a palavra algoritmo. Por quê? Porque ele leu, ele processou isso, ele caiu na estrutura for, para ela ver quantas vezes que isso tem que ser repetido, até que se encerre o algoritmo. É da linguagem C. É muito importante entender essas estruturas, porque elas fazem muita diferença. Ó, a estrutura de repetição agora
como eu estava falando. Pois bem. Agora a gente vai falar um pouco das importâncias dos algoritmos. Como a gente pôde observar nessas estruturas anteriores, que elas servem para resolver um problema ou ser uma receita para alguma coisa. Elas resolvem problemas específicos, criam soluções para casos específicos. E o algoritmo está em tudo que você usa no meio digital. Como eu falei, seja no jogo que você joga, seja no programa que você usa, até a calculadora, redes sociais, tudo tem um algoritmo por trás, incluindo a inteligência artificial, que é uma coisa muito, que tá uma coisa muito da atualidade, que tá uma coisa que está bombando no momento de certa forma. É uma coisa que está tendo grande avanço, mas ela ainda usa algoritmos por trás dela. Então, observando todas as estruturas que eu apresentei até agora, a gente já tem uma leve ideia de como que funciona um algoritmo e uma lógica por trás dele. Lembre-se sempre, entrada, processamento e saída de dados. Beleza, vocês entenderam o básico. Isso é a lógica por trás. E a lógica se aplica a todas as linguagens de programação. Todas elas têm que seguir uma lógica, todas elas são um algoritmo. O que muda é que a linguagem de programação é uma linguagem que o computador e nós entendemos, para que o computador consiga entender o que a gente quer que ele faça. Temos a linguagem C, temos a linguagem C++, temos a Python, temos muitas, mas esse é o assunto para quem quer fazer programação se aprofundar um pouco mais. Bom, vamos concluir. O que foi apresentado nesse meu vídeo? Foi apresentado a base da lógica de programação, como que ela funciona de uma forma rápida e até um pouco técnica. Porém, dá para se aprofundar muito mais nesse assunto. Mas aqui, como eu falei, é uma base, ou seja, uma base para vocês compreenderem como deve ser feito. As informações que eu obtive aqui, eu obtive no livro Lógica de Programação, de Gley Fabiano Cardoso Xavier. Ou seja, as informações eu tirei lá. E eu recomendo vocês lerem o livro, porque é um livro que ajuda bastante a entender como que funcionam os algoritmos e a própria lógica de programação em si. O próprio nome diz do livro é a lógica de programação. Isso ajuda bastante. Bom, concluindo, isso eu descrevi o que deveria ser feito, apresentei, agradeço a todos, obrigado por sua atenção e até mais.